Acabou de terminar aqui, Cruzeiro 2, Palmeiras 1, e um jogo que foi uma porcaria, né? Tem uma outra palavra que define melhor o que foi o jogo, mas para não exaltar aqui, para poupar também quem tá ouvindo, eu vou usar só porcaria, que é mais leve, que é mais tranquilo de falar. E foi uma porcaria. Essa palavra define exatamente o que foi o jogo, porque desde o começo acabou o jogo. Com 5 minutos o jogo já tinha acabado. Que foi o começo do jogo? O Palmeiras entrou dormindo, tomou um gol e não foi o suficiente para acordar e tomou outro. Aí acabou. Aí o Palmeiras tenta alguma coisa, já, o Abel desorganiza completamente o time, a gente não consegue buscar nada. E o Palmeiras perdeu esse jogo porque o Cruzeiro entrou para jogar um jogo que era decisivo para o campeonato de fato. E o Palmeiras entrou para jogar um jogo qualquer, um amistoso, uma fase de grupo de Paulista, e tem sido assim. O Palmeiras não consegue reconhecer o tamanho do jogo que vai jogar. Contra o Flamengo era um jogo muito importante para a gente conseguir aumentar a distância do Flamengo, se manter na liderança. E hoje era a mesma coisa, conseguir se manter na liderança para ir tranquilo para o Mundial. O que aconteceu? O Palmeiras conseguiu perder dentro de casa pro Flamengo e perder pro Cruzeiro no Mineirão. E não foi perder o jogo foi pau a pau. Não, a gente perdeu o jogo com 5 minutos. 5 minutos já tinha acabado o jogo. Então é uma coisa que é recorrente com o Palmeiras aí. Toda vez que a gente pega um time um pouco mais forte, um time que tá brigando com a gente pelo título, tanto em mata-mata, quanto em pontos corridos, a gente perde, a gente não consegue fazer nada, mano. A gente não consegue fazer nada contra o Cruzeiro. O Abel inventou moda de dois laterais. Ah, mas o Mike não tava lateral. O Mike tava de ala. Mas que posição que o Mike joga? Ele é zagueiro? Ele é volante? Ele é ponta, por acaso? Ele não é ponta. Ele é lateral. E quando você pega o Giai, que tá pela direita, e você coloca o Mike junto com ele, o que que é isso? O Mike é um ala? Dá pra falar que ele é um ala? Não. Qual a posição de ofício do Mike? É lateral. Então quando você bota esses dois jogadores, são de uma dobra de lateral. Aí quem entra hoje e faz o gol? O Alan. Quando o jogo é um jogo um pouco mais tranquilo, entra o Alan. Aí quando você tá em casa precisando ganhar, você coloca o Mike. Aí, não é dois laterais. Não é dois laterais não, imagina. Aí agora você vai jogar contra o Cruzeiro, outro jogo muito importante pra gente conseguir chegar tranquilo pro Mundial e ter uma boa sequência depois do Mundial no campeonato. Entra dormindo e perde em 5 minutos de jogo a partida. Aí depois eu vi o pessoal falando, mas depois o Cruzeiro não fez nada, só deu Palmeiras no jogo, o Palmeiras amassou. O Palmeiras não amassou o Cruzeiro em momento nenhum. Com ressalva de um momento que eu vou comentar aí, o Palmeiras não amassou o Cruzeiro que abdicou do jogo. E eu falo mais, poderia ter sido muito pior para o Palmeiras esse jogo. O Cruzeiro é um time que se montou recentemente. Se fosse um time que já está montado há mais tempo, como um Flamengo, vamos usar o Flamengo aí como exemplo, não porque é uma seleção, mas porque é um time que é muito bem treinado, que sabe muito bem o que fazer com a bola e que está montado há muito tempo. Se fosse o Cruzeiro, o Flamengo não ia abdicar do jogo da forma que o Cruzeiro abdicou. O Flamengo ia contra-atacar a gente chance de a gente tomar mais gols era muito grande. O Palmeiras só conseguiu, entre aspas, amassar o Cruzeiro, porque não amassou de fato, porque o Cruzeiro abdicou da partida. Se fosse outro time, era mais fácil a gente tomar mais gol do que chegar próximo do empate. Entendeu? E o ponto que eu ia falar, e o primeiro tempo foi uma porcaria. Eu ia usar a palavra que eu não queria usar, ainda bem que eu lembrei. Foi uma porcaria do começo ao fim, porque as duas chances que o Palmeiras teve de fazer o gol, quais foram? Foi 2 chutes fora da área. Foi um chute fora da área que agora não me recordo de quem foi. E o outro foi do Giai, que também foi pra fora. E outra coisa, não dá pro Veiga ser titular desse time. O Abel, ele quer recuperar o jogador colocando ele goela abaixo do torcedor até não aguentar mais, assim como ele fez com o Rony, com o Marcos Rocha, já fez com o Veiga antes, agora tá fazendo com o Veiga de novo. Eu já falei aqui, pra mim o Veiga tem que aposentar no Palmeiras. Por mim, porque ele é meu ídolo pelo clube. Mas quando ele tá mal, a gente tem que reconhecer que ele tem que ser banco. Não dá pra ele entrar aí, a goela abaixo, jogando nada. Se você tem o Alan no banco, você tem o Paulinho no banco, Felipe Anderson não sei a condição de jogo dele. Mas se você tem o Felipe Anderson no banco também não dá pro Veiga jogar. O Veiga também não acertou nada. Contra me fugiu o nome, Sport Cristal. Ele não fez uma boa partida também. Fez um golaço de falta, fez um baita golaço de falta, mas também não jogou bem. E era o Sport Cristal. O que leva o Abel a crer que contra o Cruzeiro, ele
ele vai fazer uma boa partida? Não tem nada. Não tem nada, tem a falta, aí vai começar jogando, porque vai ter uma falta pra ele cobrar. Me poupe, né, cara? Aí o que eu tava falando, que o primeiro tempo foi uma porcaria, não teve nada. No segundo tempo, o Abel vem com duas boas mudanças que eu gostei bastante. Foi o Paulinho, que entrou, e o Vitor Roque também que entrou. Achei que o Paulinho poderia dar uma outra cara ao Palmeiras no segundo tempo. E o Palmeiras começou a tomar a conta do jogo ali. O Palmeiras estava se encontrando no jogo e teve duas grandes chances. Uma que eu até achei que tinha sido gol, mas foi para fora, num chute do Martínez, uma jogada ali do Estevão, se eu não me engano. A bola subiu para ele, limpou e bateu. Acabou indo para fora ali. E, cara, só que aí quando o time começa a se encontrar no jogo, o Abel começa a acabar com o time, cara. Ele trocou os dois volantes que estavam bem no jogo, que era o Emiliano Martínez e o Richard Rios. O Richard Rios, tudo bem. Se ele mudasse o Rios, que pra mim também não era pra mudar, dava pra entender, porque o Rios tinha um cartão amarelo. Aí ele colocou o Evangelista, que não entrou no jogo. Fez uma péssima partida contra o Sport Cristal, se eu não me engano. Ou não, contra o Flamengo ele foi muito mal. Aí agora ele também horrível. E colocou o Aníbal também, que o Aníbal não apareceu no jogo pra nada. O Bruno Fux também parecia que tava bêbado jogando. Errou tudo que tentou ali no final da partida. Teve um lance inacreditável que ele protagonizou. E o Abel acabou com o time, cara. Quando a gente tava se encontrando no jogo, dominando, que... Sabe quando você pensa, pô, daqui a pouco a gente vai meter um gol ali. O Palmeiras tava assim. Aí entra Evangelista e entra o Aníbal. E acabou. O Palmeiras virou uma bagunça. Assim como virou também contra o Flamengo, quando precisava fazer gol. O Palmeiras jogou com 5 lá na frente, sei lá qual foi a formação atrás, contra o Flamengo, eu digo isso. Jogou com 5 lá na frente. E esse jogo também, cara, a gente conseguiu fazer um... Eu imaginava que a gente poderia chegar a um gol numa bola parada, num bate-rebate, ali a bola sobe pra alguém, chuta, faz o gol. Mas a gente acabou chegando na individualidade do Alan ali. Do Alan, não sei como se pronuncia o nome dele. O Evangelista meteu a bola pra ele. Eu até achei que foi o Estevão carregando a bola ali pra fazer o gol. Fez um baita gol. E que não dá nem pra comparar o Alan com o Mike, né? O dia que o Mike for melhor que o Alan na ala, acaba o futebol. O Mike, do top do Palmeiras aí, 2019, 2020, 2021, pode até ser que tenha um debate. Mas o Mike agora, você precisando construir jogo contra o Flamengo. Cara, eu tô voltando porque tem umas coisas que não entram na minha cabeça. Ser melhor que o Alan, aí acabou, né, cara? Aí acabou. Cara, e a gente fez esse gol aí também, não chegou nem próximo de empatar a partida, pra ser bem sincero. E quando entrou o Aníbal, cara, é o que eu falei, se fosse um time um pouco mais preparado, a gente ia tomar gol, porque várias vezes estava saindo no mano ali pela ponta. Sorte, o Cruzeiro é um time que acabou de ser montado, ainda não é um time que tá treinando junto há muito tempo, senão a gente tinha apanhado demais hoje. E o Palmeiras não chegou nem próximo de empatar o jogo, e parece que o Abel, ele só consegue colocar o time pra jogar, o time pra frente, quando tá perdendo. Sabe, precisa tomar 1-2 pro time, o Abel acordar e ver que dá pra colocar o time pra jogar. Não sei que medo é esse que ele tem pra colocar o time pra jogar contra time grande. E outra coisa, contra o Flamengo, que a gente precisa ganhar em casa, ele coloca o Mike, coloca a dobra de lateral pra se defender. E contra o Cruzeiro, que a gente tá jogando fora de casa, ele coloca 2 meias. Então eu não entendo esse que também não adiantou de nada, né? Que o Palmeiras entrou dormindo, já tomou 2-0 no lombo ali pra ficar esperto, aí teve que sair pra jogar, né? Aí não teve opção. E, cara, o jogo foi uma porcaria do início ao final, pra coroar aí o domingo, a noite de domingo, que já é ruim. Agora com o Palmeiras perdendo, então fica pior. Ainda não somos mais líderes. A gente tinha condição de abrir 4 pontos aí se perdesse pro Cruzeiro e tivesse feito o compromisso em casa. Agora a gente vai com a expectativa aqui lá embaixo pro Mundial. A gente tava pensando, dá pra passar da fase de grupo, mas agora não sei. Não sei o que vai ser também. O time tá muito estranho. E, cara, vamos ver o que vai dar. O Mundial tá chegando aí, daqui 2 semaninhas já chegou. E dormir na 4ª colocação é que sobrou pra gente, fechou? Tamo junto, avante palestra.